Olá, eu sou Nara Cordeiro e esse é seu canal Tempo de Esperança. Cadê os meus cordeirinhos? Vocês estão aí? Tá aí mesmo? Olha que legal, hein? Que bom a sua companhia. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí, agora um tema muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da educação regular com princípios cristãos? Isso no mundo e no Brasil. Vamos explorar como essa forma de ensino moldou as sociedades inteiras e qual é a sua importância aí na formação de cidadãos responsáveis e éticos. Além disso, nós vamos falar sobre ensinamentos, sobre educação cristã, passagens bíblicas que destacam aí os primeiros ensinamentos cristãos em casa e na escola. Se você curte história, fé e educação, curta, se inscreva, ative aí o sininho. Mas antes vamos aí à nossa vinheta. Vamos começar pelo mundo. A educação com princípios cristãos tem raízes profundas, remontando lá do Antigo Testamento. As escolas de profetas, fundadas por Samuel por volta de 1100, faz um tempinho, 1100 a.C. Eram espaços onde os jovens aprendiam a ler, escrever e interpretar as escrituras, servindo como barreira contra a corrupção moral e promovendo o bem-estar espiritual. Na era da igreja primitiva, os cristãos ensinavam em casa e em comunidades, enfatizando aí a leitura da Bíblia para todos, incluindo pobres e mulheres, algo revolucionário na época, você sabia? Com o passar dos séculos, durante a Idade Média, os monastérios se tornaram centros de aprendizado, preservando o conhecimento clássico e bíblico em tempos de instabilidade. As universidades surgiram a partir disso, como Oxford, Cambridge, fundadas com bases cristãs, sabia? Para formar clérigos e líderes. Na Reforma Protestante, isso já no século XVI, tá? Figuras como Martim Lutero defenderam escolas para que todos pudessem ler a Bíblia em sua língua nativa, levando aí a um boom, né? Na verdade, que bom, boom de instituições educacionais cristãs. Missionários cristãos também foram pioneiros em alfabetizar povos ao redor do mundo, criando alfabetos e traduzindo a Bíblia. O primeiro livro em muitas línguas surgiu aí, né, nessa época, e acredito que a Bíblia foi o principal de todos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a educação cristã no Brasil. É isso mesmo. A educação cristã chegou aqui com os jesuítas, lembra? Caravelas, né? Pedro Álvares Cabral, 1549, durante a colonização portuguesa no Brasil, liderados pelo Padre Manuel de Nóbrega. Eles fundaram as primeiras escolas para catequizar indígenas e colonos, misturando ensino religioso com noções básicas de leitura e ofícios. Os jesuítas dominaram a educação por 200 anos, cara, muito tempo, até a sua expulsão em 1759 pelo Marquês de Pombal. Isso aí um pouquinho de história, lembra que eu falei de história? Então, aí depois disso, o que aconteceu? Mesmo após isso, a influência católica continuou forte, com ordens religiosas como franciscanos e capuchinos mantendo escolas. No século XIX, com a imigração e a expansão protestante, surgiram escolas evangélicas, como as presbiterianas, né, as metodistas, adventistas, entre outras, que enfatizavam a educação para todos, incluindo meninas e meninos, enfim, quem quisesse, e até pessoas que não tinham poder aquisitivo muito bom, tá? Hoje, o ensino religioso confessional ainda é permitido nas escolas públicas, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017, refletindo essa herança histórica. Vocês sabiam? Hoje, por exemplo, existe ensino religioso nas escolas públicas. Porque eu sou professora de língua portuguesa, mas eu tenho meus amigos que dão aula, os professores de história que dão aula de religião, por exemplo. E aí falam de todas as religiões, é claro, né? Mas não deixa de ser
um respeito às religiões, né? Mas por que isso importa? Por que nós estamos falando sobre isso? Você deve estar se perguntando. A educação cristã vai além do conhecimento acadêmico, sabia? Ela forma cidadãos integrais, na verdade, né, falando, né? Com valores como honestidade, compaixão e responsabilidade social. Eu falo isso como professora, porque antes de você formar um médico, um advogado, né, enfim, um engenheiro, você quer formar o que? Um bom cidadão, uma pessoa ética, né? E isso, olha que bacana, baseado aí nos ensinamentos de Cristo. Em um mundo cheio de desafios éticos, ela promove aí o desenvolvimento holístico, físico, mental e espiritual, né? A pirâmide aí, né? O tripé da educação, preparando indivíduos para servir a sociedade e contribuir para o bem comum. No Brasil, essa abordagem ajudou a construir uma nação mais justa, influenciando aí nas leis, na cultura e na educação pública, porque o Brasil é um país cristão, né? Assim a gente sabe, né? E assim a gente acredita que seja. Sem ela, perdemos a base moral que une comunidades e fomenta cidadãos engajados. Ou seja, se você quer criar uma sociedade que tenha empatia, que tenha respeito, ele tem que ter ética. E esses são os valores morais que a educação cristã oferece. Falando em educação cristã, não podemos deixar de mencionar algumas pessoas que contribuíram muito para esse tema. Uma delas é a escritora Ellen White. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela escreveu alguns livros falando sobre educação cristã. Tá? Um deles se chama Educação, de 1903, onde ela defende que a verdadeira educação é mais que estudos. É preparar para a vida eterna, integrando aí fé, saúde e serviço. Ela visa as escolas de profetas como modelo ideal, aquela que nós falamos em cima. Por isso que a gente fala que ela é uma profetisa, uma escritora, porque ela trouxe isso, né? Onde o aprendizado une mente, corpo e espírito. Isso ela falou há muitos e muitos anos atrás, 1903. E hoje se cumpre, e hoje ainda se fala, e a história também fala. White ela enfatizava que os pais e professores devem ser exemplos, ensinando valores como obediência a Deus, trabalho manual e estudo da Bíblia para formar caráter. Seus princípios influenciaram milhares de escolas adventistas ao redor do mundo, priorizando aí a integração de fé no aprendizado diário. Agora, nós vamos entrar um pouquinho aí nesse tema mais assim profundo para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? E nesse momento eu queria falar do tempo com Deus, né? Antes de falar sobre a palavra de Deus e o que ela diz sobre a educação cristã, eu gostaria de lembrar os caminhos que eu trilhei, eu, Nara Cordeiro, trilhei e que me trouxeram até aqui. Eu entrei na escola em 1986, lá no Colégio Adventista de Dourados, no Mato Grosso do Sul, cidade onde eu nasci, me criei. Na verdade, eu nasci em Fátima do Sul, que é do ladinho, assim, né? Mas me criei em Dourados. E ali eu fiquei até quase 9 anos de idade. Ali eu cursei na pré-escola, o primeiro, segundo e terceiro ano, até me mudar para Londrina, no Paraná, onde eu resido até hoje, né? Ali eu me alfabetizei, ou seja, onde eu aprendi a ler e escrever? Lá no Colégio Adventista de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi lá, né? Mas o mais importante é o amor de Deus que eu aprendi, a importância que tinha os valores que eu aprendi ali. Eu me lembro da minha formatura do pré, vai aparecer aqui uma fotinha da minha formatura do pré, onde eu tô segurando uma cestinha de flores e fazendo, e rindo, sorrindo, feliz. Gente, como eu era feliz nessa época. Tem até uma foto minha lá, também com a minha irmã e tudo, mas enfim, eu não sei se eu vou encontrar. Mas tem vários momentos em que eu vivi, mas essa daí é especial pra mim, que foi a minha formatura, a primeira formatura do prézinho, lá com a diretora Cristina, e a professora era a tia Maria, tinha a prof. Nilva, né, que naquela época a gente chamava de tia, não era professora, era tia. Até o hino do Colégio Adventista que a gente cantava, que eu lembro todo dia, você chegava, hasteava a bandeira, tinha a bandeira do Brasil, né, do Mato Grosso do Sul, de Dourados, enfim, as bandeiras. Também tinha a bandeira do Colégio Adventista, a gente cantava o hino do Colégio Adventista, primeiro o hino nacional, lá, e depois o hino do Colégio Adventista, que era muito bonitinho. Que, eu não sei, né, eu lembro alguma parte que falava salve, salve, a escola adventista. Eu lembro dessa parte que falava, né?
Voltei aí em 1995 e 96 no ensino médio, também no Colégio Adventista, mas agora aqui em Londrina, no Paraná. E aí eu não me formei no ensino médio ali, mas eu lembro que o terceiro eu não fiz em outra escola pública, mas eu tenho muitas recordações. Depois de muito tempo, a gente fez até um grupo dos amigos do ensino médio do Colégio Adventista. E ali eu me lembro das provas, dos trabalhos. E em especial, eu não esqueço da capela. O que era a capela? A capela era um momento onde o pastor, que era meu professor também, ele dava aulas da Bíblia, a gente fazia prova e vale nota. Então você tem que estudar a Bíblia e vale nota. E é o ensino religioso, que existe também na escola pública. Mas nós chamamos lá dessas aulas de capela, né? Lá na Bíblia, quando fala dos primeiros ensinamentos cristãos em casa, né? Fala lá em Deuteronômio, que difícil falar, né? 6, de 6 a 7. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Isto mostra a educação familiar como a primeira escola cristã. Gente, que coisa mais linda você imaginar isso, né? Você imaginar que a primeira escola, ela é a casa. Ela é dentro da casa. Vocês sabiam que Maria, ou as mães antigamente, da época da Bíblia, elas eram as professoras dos filhos. Maria foi a primeira professora de Jesus. Olha que coisa incrível. Lá no Lar Adventista, na página 264, a Ellen White fala sobre isso. Está escrito assim, ó: Deus vê todas as possibilidades nesse pedacinho de gente. Ele sabe que com a devida educação, a criança se tornará uma força para o bem no mundo. Ele observa com ansioso interesse para ver se os pais executarão seu plano ou, por exagerada bondade, destruirão seu propósito, mostrando para a criança a indulgência que gerará sua ruína presente e eterna. Transformar um ser aparentemente insignificante e desvalido numa bênção para o mundo e uma honra para Deus é grande, elevada a obra. Não devem os pais permitir que nada se interponha entre eles e as suas obrigações para os filhos. Lá também, na orientação da criança, na página 13, está escrito assim, ó: é privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus. Olha que lindo, que a educação em casa leva ao céu. Dizendo: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade e glorificá-lo. A esses se abrirão as portas de par em par, e pais e filhos entrarão, mas nem todos poderão entrar. Alguns serão deixados fora com os filhos. Olha que triste. Cujo caráter não se transformou pela submissão à vontade de Deus. Erguer-se-á uma mão, sendo pronunciadas as palavras: negligenciastes os deveres do lar, deixastes de fazer a obra que teria habilitado a alma para o lar no céu, não podeis entrar. Você imagina as portas se fechando? Fechar-se-ão as portas aos filhos por não terem aprendido a vontade de Deus, e aos pais por haverem negligenciado as responsabilidades que sobre eles repousaram. Ou seja, olha que é muito sério isso. Lá em Provérbios 22, 6, acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece vai conhecer, mas a maioria sabe: instruir o menino, a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, quando ficar velho, dele não se apartará. Efésios 6, 4. E vós, pais, não irriteis vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito também: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. É isso aí, gente. É isso aí. Essas passagens bíblicas, elas lembram que a educação cristã, ela começa no lar e se estende até a escola, formando novas mentes e mentes aí voltadas para Deus, né, com o coração voltado para Deus.
Porque não importa qual seja o profissional que você venha a ser, ou seu filho venha a ser, ele tem que ter empatia, ele tem que ter amor ao próximo. E amor a Deus acima de todas as coisas. Aí você vê médicos que têm amor no que faz, professor, engenheiro, advogado, pessoas que fazem o bem pensando realmente em ajudar as pessoas. Que vem da formação cristã. Porque não adianta nada você ter o conhecimento se você não tem a formação, os valores que são importantes para o desenvolvimento de um ser ético, honesto, né, e cristãos acima de tudo, né? Esse é o seu tempo de esperança. Eu sou Nara Cordeiro, mas eu quero deixar claro para você, você precisa curtir o canal, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de seguir, gente. Nós estamos aí, eu estou preparando aí temas importantes para vocês, meus cordeirinhos. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora, ouvindo e assistindo um pouquinho mais aí do que a gente trouxe para vocês. Muito obrigada. Eu sou Nara Cordeiro e este é o seu canal Tempo de Esperança.